Estamos de volta e vem pra cá que o Vida e Saúde tem muito conteúdo ainda pra você hoje por aqui. Olha só, na semana passada a gente te convidou várias vezes para acompanhar o documentário A Máquina Humana, que talvez você tenha perdido, que estreou nesse sábado às 3h30 da tarde. Só que a partir de hoje, a cada dia da semana aqui no Vida e Saúde, você vai ter a chance de acompanhar trechos desse documentário A Máquina Humana. E esse primeiro episódio estreou agora esse sábado, vai trazer aqui um pouquinho sobre o contexto da nossa criação e como esse corpo foi feito como uma máquina. A gente quer entender um pouquinho mais sobre a complexidade dele e o propósito. Acompanhe a partir de agora A Máquina Humana aqui no Vida e Saúde. Viajar sempre foi para mim uma forma de explorar o desconhecido, um mergulho em culturas diversas e uma aventura em busca de experiências novas. Nos últimos anos, embarquei em uma jornada diferente, voltada para a compreensão da qualidade de vida, dos segredos da saúde e da longevidade. A cada descoberta, ficou cada vez mais claro para mim que as semelhanças entre o corpo humano e uma máquina são mais profundas do que costumamos imaginar. E nesta fase da jornada, busquei a orientação dos melhores profissionais no campo da longevidade, especialistas no funcionamento do corpo humano e que têm em seu DNA o cuidado com a saúde integral. Meu objetivo é encontrar respostas claras e compreender como podemos cuidar de maneira mais eficaz desta incrível máquina. A máquina humana. O corpo humano é uma obra-prima da engenharia. Uma máquina extraordinária, cheia de detalhes e projetada para alcançar um desempenho excelente. Somente um projetista de genialidade inigualável poderia ter criado uma estrutura tão complexa e magnífica quanto o corpo humano. Imensidão. No universo em trevas e vazio, a voz de Deus ecoou pela imensidão do tempo. Ele trouxe a luz à existência, criando os céus e a terra com o poder de suas palavras. Então, sob seu comando divino, a terra emergiu em sua beleza bruta. Limites foram estabelecidos para mares e rios, e o relevo foi transformado, desenhando planícies e elevações com contornos suaves e harmoniosos. Depois, vieram as flores, que em suas formas, cores e texturas variadas liberavam aromas encantadores e a brisa tocava os vales, enquanto a vida brotava em abundância. No Jardim do Éden, toda a criação tinha propósito e utilidade. E desde o menor átomo até os maiores astros vibravam em louvor ao Criador em perfeita harmonia. Após um preparo dedicado da criação do rico ambiente, o Criador executa ainda um ato sublime, antes de declarar completo seu trabalho. Num gesto de amor incomparável, ele modelou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, completando sua obra com o sopro divino da vida. Assim, Deus não apenas preparou o planeta Terra com tudo o que é necessário para sustentar a vida, mas também estabeleceu a humanidade como a coroa de sua criação, destinada a viver e prosperar nesse lugar tão abençoado. No centro deste paraíso estavam Adão e Eva, que
que além de desfrutarem, foram coroados guardiões da criação, responsáveis por cuidar e proteger a terra, nosso tesouro divino. Cada célula, cada músculo, cada detalhe do ser humano é um testemunho da perfeição do plano celestial. O corpo humano, uma máquina em perfeito funcionamento, obra-prima do Criador, cada detalhe reflete a sabedoria de Deus. Cada batida do coração, cada sinapse disparada é um testemunho da harmonia entre a ciência e a fé. É nesse projeto complexo da máquina viva que o divino e o terreno se encontram. Uma rede conectada de sistemas que refletem a grandiosidade da criação. Com esse carro aqui, eu fiquei pensando sobre o nosso corpo, que é uma máquina tão incrível e complexa. Pensa só, isso aqui é uma super obra de engenharia que funciona por causa de cada peça e sistema que está integrado trabalhando em harmonia. Com o painel do carro aqui, a gente pode fazer um paralelo dos sistemas do nosso corpo. Tem o sistema nervoso, o sistema circulatório, respiratório, e cada um deles está fazendo a sua parte nesse exato momento, tudo muito bem coordenado para a gente continuar a vida. Mas olha, assim como esse carro precisa de revisão e cuidados, o nosso corpo também precisa, né? Desde aquela comidinha boa até os exercícios para manter a forma. E sabe o que é mais legal? Assim como ele leva a gente para lá e para cá, é com esse corpo que vivemos experiências incríveis. E pode parecer tudo muito simples, porque a gente está acostumado com ele. Mas cada passo, cada respiração, cada escolha que fazemos desde o momento em que a gente abre os olhos, é uma prova linda da capacidade que a máquina humana é. No universo das tecnologias, uma das invenções humanas que mais transformaram nossas vidas foi o carro. Desde sua concepção, cada peça é cuidadosamente desenhada e fabricada como se fossem os traços delicados de um artista moldando sua obra. As engrenagens precisam se encaixar perfeitamente. Os diversos sistemas se conectam e o motor parece ganhar vida. Então, o carro se torna uma síntese de tecnologia e design, onde cada componente contribui para seu funcionamento. No interior do veículo, a combinação dos sistemas se encontram para tornar o carro um ambiente agradável e seguro. Mas como nasce a inspiração que dá forma a um automóvel? Inicialmente, um grupo de pessoas, envolvidas nesse projeto, engenheiros, principalmente, definem os principais parâmetros, quais materiais vamos utilizar, quais são os targets, de peso, de potência do motor, o câmbio, quantas marchas, que tipo de combustível ele vai utilizar. Tudo isso é na parte inicial, Você já define o tamanho do pneu, que pneu, a marca, tudo. Tudo isso já num primeiro momento, Não é só uma visão técnica, Tem o cliente na outra ponta, tem o lado do design, de ser uma coisa agradável, não é só a performance, o desempenho, Tem que ser bonito, tem que atender também a demanda que o cliente está objetivando, Não só o lado do engenheiro, da gratificação de fazer uma coisa, uma máquina super potente, Então tem que atender outras coisas também. Para projetar o carro, você tem que levar considerações em vários parâmetros, Parâmetros de segurança, parâmetros da potência que você vai querer atingir, o peso que esse carro vai ter, quais são os materiais que você vai utilizar para atingir esse peso,
No nosso caso aqui, um carro de competição, você está buscando o máximo, né? O máximo de potência, o máximo de aderência, o mais leve possível, né? Ainda mais se tratando de uma categoria, se você está numa categoria a melhor do Brasil, a melhor da América do Sul, você vai produzir um carro com um potencial muito grande de tempo de volta, né? Um carro muito rápido. Mesmo para a montadora, né, do carro de rua, mesmo o carro de competição, né, o elemento fundamental é o ser humano que está ali dentro, né? Então a gente tem que preservar essa pessoa que está ali dentro em qualquer situação. Então, para isso se busca os melhores materiais, existem muitas normas, né? Em termos de competição, no caso, onde nós estamos inseridos, né? Existem várias normas que nós temos que obedecer, né? Então, assim, a desaceleração que esse carro vai sofrer, né? Vamos assim, qual o G que nós vamos atingir essa pessoa, né? Qual a gravidade que nós vamos atingir essa pessoa. Então, o carro tem que ser muito bem seguro para você nada penetrar dentro da cabine, para nada tocar no piloto, no caso, né? Então é isso, são elementos que você utiliza, muitos deles padronizados e muitos deles que você desenvolve, né? No final da história é um compromisso de vários componentes, né? Não existe um viés único. Quando temos um carro, investimos em uma série de fatores. Tipo de combustível, pneus, estabilidade, segurança, custo-benefício, se cabe no nosso bolso, a durabilidade dele, a garantia oferecida e assim por diante. Mas e quando se trata dos nossos recursos mais preciosos, o nosso corpo, nossa mente, nossa saúde? Como consideramos eles? Levamos em conta as escolhas importantes e investimos tempo e esforço para um estilo de vida saudável ou acabamos lidando com as perdas, as doenças e vários gastos em remédios e tratamentos? Nos rendemos aos alimentos processados ou buscamos os mais naturais? Colocamos o exercício físico em nossas agendas ocupadas ou preferimos nosso sofá confortável? Assim como escolhemos um carro que atenda às nossas necessidades e que caiba em nossa realidade financeira, também podemos escolher adotar um estilo de vida que coopere com o nosso bem-estar e longevidade. Afinal, nossas escolhas de hoje moldam o nosso amanhã. O corpo humano foi feito à imagem de Deus. E quando Deus criou o ser humano, Ele criou para viver, para a vida, para ter uma totalidade de expressar a felicidade. A completa felicidade era o objetivo de Deus. E Ele estruturou o corpo copiando como Ele é. Isso é uma coisa maravilhosa para a gente, porque é um privilégio. Nós temos a força, nós temos o equilíbrio, nós temos a capacidade cardiopulmonar, que hoje está cada vez mais em desuso. Nós temos a flexibilidade, né, que nós também não fazemos. A mobilidade está muito associada a essas questões das capacidades. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com membros, com músculos, nervos para contrair e para ser um corpo dinâmico. Nós é que inventamos a ideia de ficar sentado, a ideia de não fazer exercício, o sedentarismo, né? E quando nós ficamos sentados, aí as doenças começam a ocorrer. O estilo de vida que nós levamos, o estresse do dia a dia, pressões financeiras, né? Esse ter que acordar muito cedo, compromete muito o sono. O sono é um grande regulador, né, do nosso metabolismo. Isso já vai afetar diretamente os nossos sentidos, metabolismo, mobilidade e tudo mais, né? O sistema gastrointestinal, ele sofre demais com os alimentos industrializados. Então, realmente, esse tempo de tela, novamente, né, pontuando, leva ao sedentarismo, à inatividade física. E tudo isso contribui para uma degeneração dos sistemas fisiológicos, orgânicos do nosso corpo. A gente vê que existem muitas doenças hoje, mas
Quando o corpo entra num sistema que nós chamamos de estilo de vida, as coisas começam a se ajustar novamente e as coisas começam a entrar nos eixos e a pessoa consegue recuperar. O corpo humano é uma maravilha, né? Nessas questões de regeneração. A começar lá das pequenas moléculas que são as proteínas e aminoácidos. Então, sempre que a gente tem um dano, né, em um tecido, essas moléculas que são reparadas primeiramente, né? Depois você tem tecidos que sofrem danos que têm o reparo celular. Você tem uma regeneração celular. Então incrivelmente como o corpo humano ele suporta, né, esses fatores negativos que nos influenciam, como ele é capaz de mesmo assim, né, a gente lidar com esse tipo de estresse fisiológico que a gente chama. A gente fala de alimentação e exercício, mas a mente é a principal parte do nosso corpo, é o que controla tudo. E a nossa mente precisa estar em comunicação com outras pessoas e com outros ambientes. Se você fizer sempre a mesma coisa, o seu cérebro, de alguma forma, atrofia. Eu poderia dizer que a capacidade mais impressionante do cérebro é a plasticidade neuronal. O que é isso? É a capacidade de ele se desenvolver a um estímulo. Então, se você realmente der o estímulo de leitura, né, de estudar, de cálculo, de matemática, ali ele vai se desenvolver. Se você não lê, se você não faz cálculo, se você não usa o cérebro, ele vai atrofiar. Então a gente pode fazer a analogia com o músculo, o nosso músculo. Se você usa, ele melhora. Se você não usa, ele atrofia. Então o sistema nervoso, ele é muito plástico, vamos dizer assim. Então a habilidade do corpo é muito grande, principalmente quando você coloca as coisas na direção certa, né? Incrível, né? O poder de compreender a grandeza do nosso corpo, não é mesmo? Essa máquina perfeita, criada pelas mãos de Deus, foi projetada para funcionar perfeitamente. Mas será que a gente tem feito a nossa parte mantendo essa máquina em funcionamento da maneira, melhor dizendo, em que ela deve funcionar? Amanhã a gente continua assistindo a mais um trecho desse primeiro episódio do documentário A Máquina Humana. E se você é ansioso e quer assistir logo todo o vídeo de uma vez, então basta acessar o nosso canal no YouTube, que é @VidaeSaúdeNT, tá bom? Vai lá na playlist documentário A Máquina Humana para ter acesso ao conteúdo por completo desse primeiro episódio. Bom, a gente faz um intervalo agora, na volta tem receita por aqui, são os crackers de grão de bico do chefe Ricardo Fioravanti que a gente demonstra para você. Até já!